E aí, tudo bem? Hoje o tema da mensagem de hoje é dormindo. Vem com a gente. Gostaria de ler com vocês dois textos principais que se encontram no livro de Mateus, mas além desses textos, vou passear por alguns outros textos que têm a ver justamente com esses textos, mas os dois textos principais são esses que se encontram em Mateus, traz justamente o tema de hoje, que é dormindo. Começar lendo com vocês em Mateus capítulo 26, do verso 36 até o 45, até o 46, que traz de títulos Jesus em Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E no segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Ou seja, esse texto aqui traz justamente algo importantíssimo, como a gente lê aqui no verso 41, onde Jesus disse: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porém, antes de falar aqui desse sono dos discípulos, eu queria voltar com vocês no segundo texto que eu falei, que é base da mensagem de hoje, que se encontra também no livro de Mateus, mas agora no capítulo 8 e do verso 23 até o 24. Ó, Mateus capítulo 8, verso 23 até o 27, que diz assim: ó, Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele aqui é Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, que tem dois paralelos e dois assuntos distintos. Na verdade, o foco é o sono, mas aqui as pessoas dormindo são diferentes. Lá no texto que a gente leu em Mateus 26, Jesus no Getsemane, seus discípulos estavam dormindo. Aqui em Mateus capítulo 8, onde Jesus ele apaziguou a tempestade, a palavra diz que Jesus estava dormindo, mas tem uma grande diferença entre o sono do nosso Senhor Jesus Cristo e o sono nosso ou dos discípulos, como traz aqui na mensagem, porque o sono de Jesus não é o nosso. Enquanto aqui a Bíblia relata que ele estava dormindo, sim, Jesus era humano, ele se alimentava, ele caminhava, inclusive ele dormia. E a palavra diz que ele estava dormindo no barco e a tempestade começou a se levantar, de forma que essa tempestade cobriu o barco. Porém, o que muitas vezes a gente se esquece é que quando as lutas e as tempestades vêm, a gente esquece quem está no barco com a gente. Ainda que pareça que ele está dormindo, mas a gente tem que compreender que o sono de Jesus não é o nosso. Igual a palavra diz aqui nessa mensagem que Jesus ele estava lá dormindo. E os discípulos vendo tipo, que a tempestade ia ficando mais alta, de forma que as ondas já cobriu o barco, eles tipo, se apavoraram.
quando na verdade eles deveriam confiar em quem estava ali com ele, apesar de parecer que o nosso Senhor Jesus Cristo estava dormindo, ele não estava. Que se a gente ler, ó, a gente vai entender um pouquinho, ó, os discípulos estavam temendo a onda, mas estava ali quem era maior do que as próprias ondas. Se a gente ler lá no início, em Gênesis, no capítulo 1, Gênesis 1, capítulo 1, o 8 e o 9 diz assim, ó. Gênesis capítulo 1, do verso 8 e o 9, diz: Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Vou ler o 10 também. Chamou Deus a porção seca, a terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. Ou seja, e ele criou todas as águas, não só as águas, tudo que foi ele que criou. Então, lá quando ele estava no barco com seus discípulos, as ondas começaram a cobrir o barco. Você acha que isso acabaria com a vida de Jesus, sendo que ele criou essas coisas? Na verdade, o fato de Jesus parecer estar dormindo é porque ele queria que os seus próprios discípulos exercitassem a fé deles. Imagina Jesus, tipo, lá no barco e as ondas começaram a entrar. Você acha que Jesus não sabia que as ondas já estavam entrando no barco, ou que antes da tempestade se levantar, você acha que ele não sabia que a tempestade se levantaria? Ele sabia de todas essas coisas, porém ele estava tranquilo, porque ele criou todas as coisas, porém ele queria que os seus próprios discípulos, ali naquele momento, exercitassem a fé, tanto que ele se levantou e repreendeu a tempestade e o vento, e disse: homens de pouca fé. Ou seja, muitas vezes a gente sabe do poder do nosso Deus, sabe que ele está no barco com a gente, porém a gente tem olhado para dificuldade, para as coisas, como se essas coisas fossem maior do que Deus, e não é. A gente tem que entender que o sono de nosso Senhor Jesus Cristo não é o nosso sono aqui, ainda que aparentemente na carne de Jesus parecia que ele estava dormindo, mas espiritualmente ele jamais dorme. Deus nunca dorme, Deus não se cansa. E a gente vai ler lá em... Vou ler com vocês aqui em Isaías 40 diz assim, ó. Sabe, não é apenas coisa que você ouviu, Deus nunca dorme, não, é a palavra dele que diz, a palavra dele é fiel e verdadeira e permanecerá para sempre. Em Isaías, no capítulo 40, no verso 12, diz assim, ó. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Seja, Deus tem todo o poder, ele criaste todas as coisas. A gente lê no Salmo 121. Salmo 121, acho que talvez você conheça. Salmo 121 diz assim, ó. Deus é guarda fiel do seu povo. Vou ler até o verso 4. Aqui diz assim, ó. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ou seja, é justamente isso. Os discípulos estavam lá aflitos, quando na verdade eles deveriam fazer igual aqui o salmista, dizendo: ei, meu socorro vem do Senhor. O Senhor estava no barco com eles, mas eles temeram. Aqui ainda no próprio salmo diz: o Senhor que fez o que? Os céus e a terra, ou seja, tudo que há foi feito por ele, para ele. E diz que ele não dorme, ele não tosquenejará. Tosquenejar é cochilar, nem cochilar, nosso Deus cochila. Então, diferente de nós, tipo, que dorme, não que o sono nosso seja algo ruim, o sono é algo bom para o nosso corpo, a gente, todo ser humano precisa descansar, porém o sono principal, a qual é tema da mensagem de hoje, é um sono espiritual, e a gente vai compreender isso na mensagem aqui. Porém, se a gente lê ainda em Isaías, ó, em Isaías 40 ainda, mas agora nos versos... Isaías capítulo 40 ainda, mas agora nos versos 27, 28 até o 31 diz assim, ó. 28 até o 31. Isaías capítulo 40, do verso 28 até o 31 diz assim, ó. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?
não há esquadrinhação do seu entendimento, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Seja, nosso Deus, ele nunca se cansa, muito pelo contrário, além de não se cansar, ele é o que dá a força ao cansado. A palavra diz que os próprios jovens, a juventude é, acho que, a fase onde a gente tem maior força, sabe, maior disposição, porém a palavra diz que ainda assim até os jovens se cansarão, porém aqueles que esperam no Senhor, esses sim renovarão as suas forças, porque como a gente viu, Deus não se cansa, muito pelo contrário, além de não se cansar, ele é o que dá força ao cansado. Então, por que o mencionar essa palavra? Que como a gente viu, o nosso Senhor Jesus ele estava dormindo no barco, mas o sono dele não era um sono espiritual. Ele acordado todo o tempo, ele já sabia de todas as coisas que aconteceriam ali naquele barco antes que elas acontecessem. Porém, eu quero que a gente compreenda justamente o que diz lá no primeiro versículo que a gente leu, o primeiro capítulo que a gente leu, na verdade, de Mateus 26, que é Jesus no Getsemane, porque ali quem estava dormindo eram os discípulos. E como que a gente compreende essa mensagem? No verso 41, quando Jesus disse vigiai e orai para que não entreis em tentação, ele começa dizendo vigiai e orai. A palavra vigília, ela significa estar desperto, ou seja, estar atento. É uma palavra do latim que ela significa guarda ou vigia. Ou seja, aquele momento ali o nosso Senhor Jesus Cristo estava pedindo para que os seus discípulos estivessem despertos e não só necessariamente do sono natural, porque como a gente vai ver, Jesus ele protesta dizendo, a carne ela é fraca, porém o espírito ele está pronto. Porque como a gente, com paralelo daquela outra mensagem lá de Mateus 8, lá era o nosso Senhor Jesus que estava dormindo, os seus discípulos estavam perecendo, ou seja, eles achavam que a morte estava próxima deles. Porém aqui em Mateus 26, Jesus no Getsemane era o contrário. Nosso Senhor Jesus Cristo ele estava amargurado até a morte e ele pediu que seus discípulos estivessem pelo menos acordado com ele, mas você consegue entender que os discípulos não conseguiram fazer nem sequer isso. Esse momento aqui foi um momento de maior dor do nosso Senhor Jesus Cristo, salvo a própria crucificação. Esse momento aqui, ele diz, aqui no verso 38, então diz-lhe, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, velai comigo, sabe? Ele não pediu muita coisa, ele pediu apenas, sabe, estás acordado, ele compreendendo todo o sofrimento que ele passaria, falou, vem comigo, tanto que ele nem pediu todos os discípulos. Aqui no verso inicial ele diz que ele deixou alguns dos seus discípulos assentados e levou alguns consigo além, a saber que Pedro e os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, ele chamou esses três e falou, estais aqui comigo, sabe, estais atento. E Flávio disse que o cansaço físico era tamanho neles que eles dormiram. Então quando nosso Senhor Jesus Cristo foi além orar, ele voltou e os achou dormindo, e por isso que ele disse, sabe, carne é fraca, então, mas o espírito está pronto. Se os discípulos tivessem compreendido o que estava acontecendo ali, de forma alguma eles teriam dormido, porque ali estava próximo do fato, onde o fato seria consumado e o nosso Senhor Jesus Cristo seria entregue pela mim, pela sua vida, pela vida dos discípulos. Porém, o cansaço era tanto que eles não conseguiram ficar acordados. Porém, o foco da mensagem não é nem necessariamente o sono físico aqui, como os discípulos teve, mas é um sono espiritual, porque se os discípulos tivessem compreendido o que aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo e como estava triste a alma dele, de forma alguma eles teriam dormido, ainda que o cansaço fosse tamanho, eles compreenderiam. E esse momento aqui não é momento para dormir. Esse momento aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo precisa da gente, não que eles pudessem fazer algo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, muito pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo que estava fazendo algo pela gente, que era se entregar. Tanto é que ele compreende, sabe, a tamanha dor que ele passaria, ele ora ao Pai dizendo, Pai,
se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Porém, ele segue, a frase dele não para aí. Isso que é lindo, a saber o amor do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, ele dizendo, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas ele prossegue, porém, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E o que eu quero, ao relatar essa mensagem, ou trazer, ou meditar com ela aqui com vocês, é que a gente esteja desperto, a gente esteja vigilante, ou seja, que a gente esteja atento, porque a todo momento a gente precisa estar atento, assim como aqui, naquele episódio aqui, nesse contexto, os discípulos precisavam estar acordados ali para apoiar o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente deve estar vigilante agora, porque assim como ele se entregou, como ele veio e viveu com seus discípulos, agora ele retornará. Então, que não haja sono em nós espiritual, a gente deve estar acordado e vigilante a todo momento, porque, como diz em Mateus 25, ó, no sermão profético, nas parábolas das 10 virgens, ele diz assim, ó: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas sairão ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E se a gente ler agora em Mateus 24, no verso 36, diz assim, ó, Mateus capítulo 24, verso 36, porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ou seja, a gente deve estar desperto a todo momento, a gente não pode estar cochilando, nem dormindo, porque a palavra diz que nem os anjos foi dado saber o dia nem a hora, nem ao filho, mas unicamente o pai. Mas quando o pai disser: ei, chegou o momento, vai, buscai os meus filhos amados, buscai a minha igreja, a minha noiva. Aqueles que não estiver preparado, estes serão deixados para trás, como diz aqui no Mateus capítulo 25, a gente leu, sabe? Muitos vão dizer: Senhor, abre-nos. Ele vai dizer: em verdade vos digo que não vos conheço. Por isso ele diz: estais desperto a todo momento. Então que haja um despertar em nós, de fato, para que a gente esteja vigilante